Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico. Aqui quem fala é o Tainan. Hoje é um domingo, dia 2 de maio de 2021. Agora são exatamente 15h09 da tarde e vamos aí falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes, primeiramente eu gostaria de estar convidando você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui nesse vídeo. Também convido você a estar participando do nosso grupo no Facebook, seguindo o nosso canal no Telegram. Os links dessas redes sociais vão estar aí embaixo, tá? Também vai ter o link dessa plataforma que eu utilizo para ver os gráficos. Vai ter o link da corretora FTX, que é onde eu faço as minhas operações. É uma corretora excelente. Tem muita ferramenta aí que não tem em outras corretoras de criptomoedas, tá? Também tem o link do canal do Nicolas e do Voepa, que são os canais aí excelentes relacionados ao tema de criptomoedas, beleza? Bem, pessoal, vamos lá, vamos aí falar sobre o Bitcoin, o que a gente está vendo aqui, né? Lembrando, tá? Só dois avisos. Tem alguém aí que se passa por mim e por outros youtubers fazendo um canal com nome parecido no meu canal e fica mandando o número de WhatsApp aí, tá? É golpe. Outra coisa, eu não me responsabilizo pelas operações de vocês, viu? Então, vamos lá, pessoal, vamos aí falar sobre o Bitcoin e mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, Bitcoin aí, né? Segue firme, né? No gráfico semanal ainda não fechou, a gente tem que aguardar ele fechar hoje de noite para a gente ter alguma noção do que o Bitcoin quer fazer, né? Se a gente olhar aqui o gráfico diário, pessoal, a gente vê aí, tá? O Bitcoin, aquele 9.1 lá, o outro, segundo ativado aqui, né? Lá em 57.980 dólares, tá? Ativado aí. E pessoal, hoje aí amanhecemos em queda, né? Aquela bandeirinha no gráfico de 15 minutos de ontem que estava sendo rompida para cima, acabou sendo rompida para baixo, né? Acabou que o mercado aí enganou, tá? E final de semana, por isso eu não gosto muito de operar em final de semana, né? Final de semana o mercado engana muito, tá? Ele faz muitos movimentos falsos aí, né? A gente tinha uma bandeirinha, ele fingiu aí que ia para cima, tá? Mas depois ele foi para baixo e foi lá no fundo, né? Então, pessoal, nossa, quase que eu joguei o negócio no chão aqui. Pessoal, me desculpe a barulhada aí no vídeo, que eu fico segurando as coisas na mão aqui, por mania, e acabo fazendo esses barulhos aí, tá? Mas então, pessoal, se a gente olhar aqui o gráfico de 1 hora, né? A gente tem aquele ombro cabeça ombro invertido, tá? Que a gente estava comentando. Ele ainda não foi anulado, ele continua firme. É normal depois do rompimento da linha de pescoço a gente ter o pullback, tá? Que é esse movimento aqui em que o mercado volta aí na linha de pescoço. Por enquanto, pessoal, o Bitcoin segue aí, tá? Fazendo esse ombro cabeça ombro invertido, tudo saudável por enquanto. Se a gente traçar essa linha de tendência de alta aqui, né? Não é uma linha muito forte, tá? Não é das linhas mais fortes aí de tendência de alta que a gente vê, né? Porque ela tem só 2 toques. Mas já dá para ver aí uma linha de tendência de alta, tá? O Bitcoin chegou nela e parou de cair, tá? Então, por enquanto, a expectativa é que ele comece a subir a partir dela, né? Então, isso aí é a perspectiva gráfica, tá? Bitcoin aí segue altista, apesar daquela bandeira que falhou ontem. Esse tipo de coisa é muito comum em final de semana. A gente tem visto aí movimentos de queda atípicos em finais de semana, né? Por enquanto, ainda graficamente o Bitcoin segue em alta, tá? Agora, pessoal, o que está me preocupando é que essa semana aí a gente tem notícias importantes aí. Nessa semana vai ter fala de um dos dirigentes lá do Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e pode ser que ele anuncie aí diminuição na recompra de títulos públicos, tá? Para quem não sabe, essa compra de títulos públicos por parte do próprio governo americano é uma forma aí que eles usaram para estimular a economia e conseguir manter a taxa de juros baixa sem que tivesse aí uma explosão no aumento da rentabilidade dos títulos de renda fixa, né? E assim evitando o aumento da taxa de juros, evitando aí aversão a risco, evitando investimento, capital saindo da renda variável, do risco para a renda fixa, tá? Porém, há rumores de que ele possa, essa semana, falar em diminuir essa recompra de títulos, e isso aí pode afetar o SP500, os outros mercados, e por sua vez afetar o Bitcoin, tá? Então, galera, só para deixar vocês cientes do risco, tá? O gráfico aqui tá bonito, graficamente tá tudo lindo, mas a gente pode ter notícias aí essa semana que podem ou ser boas ou ruins, tá?
Também vai ter vários dados aí econômicos sendo divulgados essa semana. Para nós brasileiros, a gente vai ter aí decisão da taxa de juros, a expectativa é de subir os juros. Então, geralmente, quando você tem juros subindo, você tem dólar caindo, tá? Não é uma regra, mas a maioria das vezes. Então, talvez aqui no Brasil, se o Bitcoin ficar estagnado lá fora, pode acontecer do preço dele sofrer alguma queda aqui no Brasil, tá? Então, essa semana aí a gente tem um calendário econômico muito importante. E então, galera, é só assim para alertar mesmo vocês sobre os riscos aí, tá? Sobre coisas aí que podem, que são muito relevantes e que vão ser divulgadas essa semana, tá? Me pediram aí para comentar sobre o Bitcoin, tá? Desculpa, sobre a Litecoin, né? Sobre a Litecoin, o gráfico dela tá muito parecido aí com o do Bitcoin, tá? Tá um gráfico bem lateral, não tem muito aqui o que operar por enquanto. A gente vê aqui pelo VPVR que a região dos 250 dólares é uma região forte aí de suporte, tá? Mas aparentemente a Litecoin tá aguardando aí algum movimento no Bitcoin para tomar alguma decisão, beleza? Bitcoin Cash, pessoal, a mesma coisa aí da Litecoin, tá? Gráfico muito parecido com o do Bitcoin. E a gente tem que aguardar aí o mercado se decidir, né? Ele romper algum topo, ou perder algum fundo para a gente saber para onde que vai, tá? Mas a gente consegue ver aqui que na região de 900 dólares aí na Bitcoin Cash a gente tem um suporte muito forte, muito importante, tá? No mais, não tem muita oportunidade legal aí nesse gráfico. É um gráfico que está bem lateral e está acompanhando exatamente o gráfico do Bitcoin, tá? Então não tem muito o que fazer nessa situação. Uma moeda aí que para mim está um pouco mais interessante é a Uni, tá? Se a gente olhar aqui, a Uni parece que ela rompeu aí um triângulo simétrico, né? Que ela vinha formando aí, tá um afunilamento, né? A moeda vinha sofrendo aí um afunilamento, tava bem estagnada e aí conseguiu romper, parece que para cima, tá? Agora a Uni precisa romper aqui os 44, né? Para a gente poder ter mais confiança no movimento de alta dela aí, tá? Por enquanto ela segue aí, a próxima resistência tá ali nos 44 dólares. Agora ela tá com 42,66, tá? Então, assim, pessoal, hoje eu não tô achando aí as altcoins muito interessantes, tô achando que elas estão bem paradonas. Pode ser que amanhã a gente acorde aí e as altcoins estejam bombando, pode, tá? Mas com o Bitcoin ali indeciso, né, no final de semana, parado, estagnado, sem fazer grandes movimentos, as altcoins também acabam ficando paradas, viu? E eu penso que mais interessante aí, galera, seja essa semana a gente ficar de olho aí, evitar exposição excessiva ao mercado, né? Porque mesmo que dê tudo certo e saiam notícias excelentes, tudo bem, mas a gente corre também o risco de sair notícias aí complicadas, tá? Então por isso eu acho interessante aí não ficar posicionado sem stop loss, tá? Porque o mercado ele costuma ser traiçoeiro aí nesses momentos. Tá todo mundo muito animado, a gente tá vindo aí de um bull market, né? Nos últimos dias aí, na última semana o mercado subiu bastante e agora a gente não sabe o que vem semana que vem, tá? Quando eu falo isso, eu não tô sendo pessimista. Eu só quero aí trazer uma visão, né, de que assim a gente deve tomar cuidado nesse momento, tá? Tomar cuidado, eu não estou dizendo que você deve vender tudo que você tem, todas as criptomoedas que você tem em hold, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, faça gerenciamento de risco. Se você tem posições de trade aí abertas sem stops, coloque stop, tá? Assim você evita grandes transtornos. Se você está querendo entrar em alguma moeda para hold agora, não compre tudo de uma vez. Vá fazendo preço médio, vá comprando aos poucos, assim você dilui seu risco, tá? O que eu quero dizer, pessoal, com um momento de risco, um momento um pouco complicado, é mais mesmo aí questão de você gerenciar seu risco e não correr o risco aí de quebrar ou perder muito dinheiro, caso o mercado aí tenha alguma reviravolta essa semana, beleza? Pessoal, sobre a Cake, tá? O que a gente vê aí, né? Na quinta-feira a moeda aí subiu 18%, tá? E ela fez aí uma realização. É muito normal isso, viu, pessoal? Depois que o ativo sobe muito, a gente vê aqui, né? Igual lá no dia 20 de abril ela subiu aí 21%, depois ela ficou 2 dias caindo. É muito normal depois de uma alta forte, a gente tem grande chance aí de ter uma realização de lucro por parte dos investidores, tá? No mais aqui, pessoal, a gente não vê aí uma reversão com uma tendência de baixa. Ela ainda não começou a fazer topos e fundos cada vez mais baixos. Ela ainda segue fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Porque a gente vê que esse fundo até agora, por enquanto, foi mais alto do que os fundos anteriores. Então segue em tendência de alta, viu? Então
Não precisa se apavorar. Agora, é aquela história, ah, Tainan, eu quero fazer hold de cake. Não compre de uma vez, vá comprando aos poucos. Vai que você dá azar de essa semana aí o Bitcoin desabar e puxar a cake e a maioria das outras moedas junto. Porque é assim, galera, geralmente, quando a maioria das moedas, quando o Bitcoin cai forte, a maioria das moedas não se salvam, tá? Então, por isso você deve gerenciar seu risco. Quando você está investindo em uma altcoin, você tem o risco da própria altcoin mais o risco do Bitcoin, tá? E o Bitcoin, por sua vez, tem o risco dele, que é intrínseco ao ecossistema das criptomoedas, e o risco ainda do mercado financeiro como um todo, tá? Então, se alguma coisa abala aí o apetite por risco nos mercados, nas bolsas, isso acaba afetando também o Bitcoin, tá? Então, é bom ter esse cuidado de gerenciar o risco e comprando aos poucos. Quer fazer hold, você quer fazer trade, coloca stop, mas evitem aí de fazer operações, vamos dizer assim, com base em ganância, tá? Uma moeda aí também que foi pedida por escrito, né, é a HNT, tá? Se a gente olhar aqui, aparentemente ela rompeu uma linha de tendência de baixa aí e voltou aí a fazer pivô de alta, tá? Rompeu a cabeça desse pivô aqui e a próxima resistência para ela agora tá aqui nos 21 dólares, beleza? A moeda aí que tá em tendência de alta bem saudável, tá? A gente vê que ela vem subindo, fazendo topos e fundos cada vez mais altos, né? E segue aí fazendo isso, tá? Ela superando aqui esse último topo que foi lá em 21,50, ela vai estar fazendo aí um novo pivô de alta e tem perspectiva de continuar se valorizando, beleza? Lembrando que faça gerenciamento de risco, não sai entrando em qualquer coisa sem stop ou se gerenciar seu risco, porque se a coisa complica você perde muito, tá? Outra moeda aí que foi pedida por inscritos é a Cia Coin, tá? Uma moeda aí que sofre muito com pump and dump, né? Essa moeda aí, pessoal, é uma moeda aí que sofreu o icônico hacker de 2018 na Binance, tá? Por meio de API, né? Os hackers hackearam a API da galera lá e comprou Cia Coin, fez o preço dela subir. Depois esses hackers que tinham comprado no fundo venderam lá em cima, tá? Mas bem, pessoal, saindo aí um pouco de história dessa criptomoeda icônica, né? A gente vê ela aí fazendo uma espécie de afunilamento aqui, tá? Se a gente for pro gráfico do Bitcoin aqui, não tá um afunilamento muito bonito, a gente não consegue traçar um triângulo simétrico com as linhas bem definidas, tá? Mas é uma moeda aí que está prestes a se decidir, tá? Ela rompendo aqui esse afunilamento para algum lado, ela está estagnada aí já há uns 4, 5 dias, né? Ela pode aí voltar a fazer o movimento de alta, se ela conseguir romper para cima e se romper para baixo, pode voltar a cair aí, tá? A gente vê que ela tem suporte aqui nessa região, tá? Eu acho que não é essa Ciacoin, eu acho que é essa aqui, deixa eu ver se é essa. É essa aqui mesmo que me pediram. Eu até confundi ela com a Cicoin, que é uma outra, tá? Mas a gente vê aqui graficamente que ela tá aí num triângulo, né? E para onde ela romper aqui tem trade, beleza? A gente precisa aguardar para ver para onde ela vai, tá? Uma moeda aí que foi pedida, pessoal, é a IOS, tá? A IOS a gente vê aí que no curtíssimo prazo o gráfico dela tá muito parecido com o do Bitcoin, né? Ela tá estagnada aí frente ao Bitcoin, os movimentos dela são os movimentos em que ela acompanha o Bitcoin, tá? Porém, pessoal, a gente vê aí que ela tá numa tendência de alta se a gente pegar aqui um prazo um pouco maior, tá? Meu gráfico tá aqui travando porque a internet tá ruim, mas vamos esperar voltar aqui. Bem, aí a gente tem a internet de volta, né? Graças a Deus. Mas então, a gente vê aí que a ISO está em uma tendência de alta, tá? Ela está fazendo aí topos e fundos cada vez mais altos aí desde o início de 2021, tá? Os fundos estão sendo mais altos que os topos, não fez nenhum fundo mais baixo que os anteriores, então tá saudável. Só que a ISO, pessoal, ela é uma moeda aí que está meio esquecida no mercado, né? Ela já foi aí uma das maiores criptomoedas, hoje ela ainda é uma das maiores, mas ela já está aí bem esquecida, bem deixada de lado, né? Mas por enquanto ela está aí numa tendência de alta de curto prazo, acompanhando o Bitcoin. Não tem muita entrada nova, não tem muita novidade no gráfico dela, tá? Outra moeda pedida aí é a Filecoin, né? Essa moeda aí também tá, não tem muita novidade no gráfico dela, né, pessoal? A gente vê aqui um gráfico aí que ela tá embaixo de uma linha de tendência de baixo que está servindo de resistência. Ela vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Ela não é um gráfico aí muito promissor, não, viu? Tá aí numa região de resistência, tá? Ela tá entre um suporte aqui que a gente vê pelo VPVR, que essa região aqui, ela tá né, a gente vê que ela tem um suporte aqui na região dos 150 e aqui na região que ela tá agora, uma região clara de resistência, que é o POC do VPVR, tá? Então a gente vê que ela vem aí fazendo, infelizmente, topos e fundos cada vez mais baixos, tá?
E vamos ver aí se ela consegue romper essa linha de tendência de baixo para cima, para perder aí essa tendência de baixo e entrar em uma tendência de valorização, beleza? Bem, pessoal, me perguntaram aí nos comentários qual moeda eu indicaria para hold, tá? Bem, primeiro, eu considero que para hold a gente não pode comprar moedas que já subiram muito, tá? Não que a moeda que subiu muito aí, que já subiu 6.000%, não possa subir mais. Mas, assim, quanto maior vai ficando o valor de mercado delas, mais complicado vai ficando, né? Para elas conseguirem continuar tendo uma valorização muito expressiva, elas precisam aí entrar um capital muito grande nela, né? E é difícil prever que se vai acontecer esse tipo de coisa com moedas, tá? Que já estão grandes. Uma que, por exemplo, já ficou grande mesmo não fazendo nada demais é a Dogecoin, né? Ela já está entre as 10 maiores do CoinMarketCap. Então, pessoa comprar a Dogecoin hoje, esperando que ela vai subir muito, que ela vai fazer essa mesma valorização de mais de 2.000% que ela fez aí recentemente, me desculpe, mas é um pouco de bobagem, tá? Porque ela já está grande demais. Eu penso que para hold a gente deve buscar moedas aí que estão com valor de mercado muito pequeno, né? Que tem aí algum projeto interessante, tá? Uma das poucas moedas aí que eu faço hold, que eu acredito nela para hold agora, é a Oxy que tem na FTX, tá? O link da FTX está embaixo, se vocês cadastrarem com ele vocês vão ter aí desconto nas taxas, beleza? Ainda ganham $5 ali para gastar com taxas, então muito interessante, tá? Mas bem, pessoal, se a gente for aqui para o gráfico da Oxy, a gente vê que ela é uma moeda aí que foi lançada lá na FTX, né? Se eu não me engano, a única corretora onde ainda tem a Oxy até o momento é a FTX. Ela foi lançada no dia 16 de março e ela está aí estagnada, tá? Tá aí na região dos $3 desde que ela foi lançada ali na FTX. Então, na minha visão, pessoal, uma moeda que tem um projeto interessante. Se vocês quiserem, depois eu posso aí fazer um vídeo falando um pouco sobre esse projeto, tá? Mas é uma moeda aí que tem um projeto interessante. Ninguém tá vendo, né? A gente tem que comprar assim. É coisa que ninguém tá vendo. É coisa que ainda não pumpou, tá? É coisa que ainda não subiu. Que tá com valor de mercado muito baixo. Se eu não me engano, o valor de mercado dela é menos de 200 milhões de dólares, tá? Então eu acredito que é isso mesmo, se eu não tiver visto errado, tá? Mas o valor de mercado dela é muito baixo, tá? Ela não tem uma oferta tão grande de moedas, então assim, é uma moeda que eu vejo interessante para hold, tá? Mas é aquele negócio, hold, você está disposto aí a deixar seu dinheiro, porque você tem um dinheiro que você não precisa dele, você pode largar lá e apostar nessa moeda, né? Essa é a questão, tá? Porque vai que a gente entra num bear market aí, ela é puxada por ele, tá? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, por isso interessante é sempre fazer um gerenciamento de risco aí, tá? Porque na minha visão, pessoal, essa aí, ela é uma moeda aí que ninguém viu ainda, ela não caiu na mídia, ela não entrou na Binance, ela não tá na Binance. Agora, imagine se uma moeda dessa aí começa a crescer, entra na Binance. Só de entrar na Binance aí, ela já vai dar uma explodida, né? E geralmente, pessoal, as moedas que estão na Binance são moedas aí que já se popularizaram, tá? Elas já não estão mais tão inacessíveis. Geralmente as moedas que vão se valorizar muito são moedas que estão em corretoras aí onde a maior parte das pessoas não usam ou não estão vendo ela, né? Por exemplo, FTX é uma corretora aí que tem outras criptomoedas, projetos pequenos que estão lá, tá? Se eu não me engano, a Uniswap, a Gemini, se eu não me engano, tá? Igual a a Cake, né? A corretora da Cake. Então essas corretoras aí onde quase a maioria das pessoas não acessa, onde estão as moedas aí com maior potencial de valorização. É lógico que maior potencial também quer dizer maior risco, tá? Você pode comprar uma moeda dessa aí e ela não subir. Outra moeda aí que foi pedida aí por inscritos, tá? É a VET. Bem, pessoal, a VET, na minha visão, tá aí, né? Não tá nem fazendo topos e fundos mais baixos nem mais altos por enquanto. A moeda que está estagnada, ela precisa romper aqui essa região dos 28 centavos para ela fazer um topo mais alto, né? Romper o topo anterior e seguir aí fazendo pivô de alta, tá? Por enquanto ela tá aí no meio do caminho, a gente precisa de uma definição. A gente vê pelo VPVR aqui que a região dos 9 centavos é uma região onde tem suporte interessante para ela, caso ela venha cair, tá? Bem, pessoal, por hoje é isso, o mercado tá bastante parado, não tem muita novidade, né? Hoje fiz o vídeo até muito tarde, esse vídeo aqui tá perto do horário de eu lançar o outro já. Mas enfim, pessoal, no mais é isso aí. Desejo a vocês aí um ótimo domingo, bom descanso. Até mais, tchau!